E aí pessoal, beleza? Tudo jóia? Eu sou o Léo, esse é o meu canal Caixa de Ferramentas do Léo e também a nossa página no Facebook, o Best Way, Melhor Caminho. Tudo jóia? Primeiramente, eu quero deixar um convite para você que se interessa por missões. Isso mesmo, você que se interessa por missões. No final do nosso vídeo eu tenho um recado muito importante, muito interessante para você que deseja exercer o ministério de missões. Então, ao final da nossa mensagem, por favor, não deixe de ver o nosso recado, tá joia? Também eu quero pedir para você que está nos assistindo, compartilhe os nossos vídeos, curta aqui embaixo, enfim, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos siga, ajude-nos aí a divulgar mais o nosso trabalho, beleza? Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é um tema que há algum tempo atrás eu explorei ele, e esse tema é revestindo-se de Cristo em poder. Revestindo-se de Cristo em poder. Esse tema, ele é dividido em pelo menos 3 disciplinas. Essas disciplinas, elas dizem respeito aos dons que Jesus Cristo e aos dons que os apóstolos exercitaram ao longo do ministério deles, que é o dom de curas, o dom de milagres e o dom de expulsar demônios. Então, eu quero hoje me deter um pouquinho, vamos nos deter um pouquinho no dom de cura. Primeiramente, a primeira coisa que eu já quero deixar bem claro, a Bíblia fala que o ministério apostólico de Paulo não consistiu em palavras de sabedoria ou em palavras de persuasão, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus, certo? Do Espírito Santo e do poder de Deus. Então, em outras palavras, um cristianismo sem poder, um cristianismo sem unção, um cristianismo onde não há curas, onde não há sinais, onde não há milagres, é um cristianismo chato, é um cristianismo mentiroso, é um cristianismo sem propósito, porque o propósito do cristianismo em si não são apenas esses sinais, mas a Bíblia fala em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, que estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E talvez a pergunta que você se faça, e foi a pergunta que eu me fiz, e muitas vezes me faço em alguns momentos, por que estes sinais não acontecem comigo? E aí eu lhe devolvo a pergunta, por que você que é cristão, por que estes sinais não acontecem com você? Você que é jovem e que também faz parte lá do nosso ministério, da rede de jovens, ou você que é jovem, está assistindo esse vídeo e é cristão, a pergunta que eu te faço poxa, é realmente motivante, é interessante, é legal um cristianismo onde o cristianismo não passa de uma filosofia, não passa simplesmente de respostas a questões filosóficas? É evidente que não, o cristianismo não é só isso, o cristianismo não é uma filosofia, mas é demonstração do Espírito e de poder. Então, pessoal, hoje vamos deixar um pouquinho de lado o leitinho espiritual, vamos deixar um pouquinho de lado a papinha espiritual e vamos para uma coisa espiritualmente mais consistente, vamos para uma feijoada espiritual, por assim dizer. E quando eu digo uma feijoada espiritual, eu estou querendo dizer que o meu objetivo, por meio desse vídeo, é que você que está me assistindo, seja jovem, seja adulto, seja velho, não importa, mas você que é um cristão sincero, possa experimentar o poder de Deus através do dom de curas. Que você possa orar pelas pessoas e as pessoas possam ser curadas, realmente curadas. Paulo ele fala no livro de 1 Coríntios que ele falou a respeito das coisas que Deus fazia por intermédio do ministério dele. Eu, através das verdades bíblicas que eu conheci, através da própria Bíblia, eu já experimentei cegos sendo curados, já experimentei uma pessoa com uma enfermidade incurável no pé sendo curada, eu já vi pessoas sendo curadas de dores nas costas, eu já vi pessoas sendo curadas de dores no pescoço, eu já vi enfermos sendo instantaneamente curados, eu já experimentei a verdade de uma pessoa que possuía Alzheimer, sendo curada da Alzheimer. Em outras palavras, eu experimentei a realidade do dom de curas. Então, o que eu quero compartilhar com você é aquilo que Paulo falou, que ele gostaria de se encontrar com os irmãos para que pudesse, além da ter comunhão, compartilhar algum dom espiritual para trazer edificação. Então, se você que está me assistindo, você quer receber o dom espiritual da cura, se você quer que isso seja compartilhado com você, eu peço que você assista esse vídeo até o final. Eu peço que você se atente às realidades bíblicas
que vão constar neste vídeo. E eu convido você a dar uma pausa nesse vídeo, pegar papel, pegar caneta, pegar sua Bíblia e fazer algumas anotações, porque o que vai ser dito aqui pode transformar tremendamente a sua vida espiritual de algo morno, de algo xoxo, de algo simplesmente teológico, a algo carregado de poder, carregado de unção, carregado de realidade espiritual que acontecia nos dias de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos, e que pode acontecer com você, aonde você estiver, na sua escola, no seu trabalho, na rua, no seu ministério, não importa. Eu convido você a uma transformação espiritual, tá ok? Dá uma pausa agora, pega o seu caderno, pega a caneta, pega marca-texto, pega a sua Bíblia e vamos nos aprofundar e terminar esse vídeo nos apropriando do dom de curas e experimentando, já saindo depois desse vídeo, o poder que há através do nome de Jesus. Amém? Vai lá então pegar sua caneta, seu papel, sua Bíblia. Pegou? Tá joia? Então vamos continuar. Você deu pausa. Eu convido você que está me assistindo a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Eu não vou me prolongar muito, porque o tema é demasiado longo, então eu quero me reter a alguns princípios básicos. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais extenso, onde eu vou me aprofundar até nos termos originais da palavra. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 20, versículo 29, a partir do versículo 29. Vamos ver o que a palavra diz? Saindo eles de Jericó. Então, aqui está falando de Jesus e dos seus discípulos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram o seguindo. Olha que tremendo! Isso é evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você e eu quero combater uma mentira no meio evangélico. Se você já foi em alguma igreja e você escutou falar: esse texto na verdade está falando da cegueira espiritual, ele simboliza a cegueira espiritual. Isso é mentira. Isso é psicologização da Bíblia. Isso apaga isso, tudo isso é mentira. O que a palavra diz é que haviam enfermos e esses enfermos foram curados. Qualquer outra coisa insinuada por pregadores, pastores, bispos, apóstolos são mentiras de uma realidade que está na Bíblia, que diz que Jesus curou um enfermo. Jesus curou o cego. Uma pessoa cega, 2, na verdade, pessoas cegas foram curadas por Jesus. Então, eu quero que você renove a sua mente. A passagem está dizendo sobre cura. Mas vamos analisar a passagem mais cuidadosamente. Vamos lá? A passagem diz o seguinte: saindo eles de Jericó. Em outras palavras, eles estavam num ponto A e foram para um ponto B. Eles estavam num ponto A e foram para um ponto B. Em Marcos 16,15 diz: ide. A palavra ide no original significa justamente isso: se deslocar geograficamente do ponto em que você está, indo para um outro ponto distinto daquele em que você estava. Então, o id, ele implica num deslocamento físico com um propósito específico de cumprir a vontade de Deus. Olha só o que estava acontecendo. Eles estavam em Jericó. Aí eles saíram de Jericó e foram para um outro lugar. Então, ide. Esse é o primeiro ponto. Se você quer que os dons espirituais aconteçam com você, se você quer que o dom de curas acompanhe o seu ministério, acompanhe o seu cristianismo como uma realidade, o primeiro ponto é: você precisa cumprir o id. E esse id demanda um deslocamento físico real.
Um deslocamento de você sair do ponto em que você está e ir para um outro ponto para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Da mesma forma que você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, da mesma forma que você sai da sua casa e vai para a escola, da mesma forma que você sai da sua casa e vai para o médico. O que Deus está dizendo através dessa passagem, o que Deus está mostrando nessa passagem é que você tem que sair do lugar onde você está, sair da sua casa e ir para um ponto B, onde Deus quer que você esteja, que é anunciando o Evangelho. Então, esse é o primeiro ponto obrigatório para que o dom de cura possa se manifestar através do nome de Jesus. Vamos um pouquinho mais adiante? Então, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Então, olha só a perturbação. Jesus saiu para fazer a vontade de Deus, uma multidão vinha acompanhando. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, assistindo tudo aquilo, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Em outras palavras, Jesus ele estava saindo de um ponto A para um ponto B. No meio desse ponto, ele teve uma situação adversa. E essa situação adversa, ela consiste no quê? Numa pessoa enferma apresentando uma necessidade. Jesus ele não era médico, ele era carpinteiro. Dentre todo o conjunto de pessoas que seguiam a Jesus, não haviam médicos, não havia nenhum médico. Então, essa realmente era uma situação adversa, porque Jesus estava indo anunciar o reino de Deus, estava indo para pregar, e alguém chega para ele e fala: Senhor, filho de Davi, nós somos cegos, tem compaixão de nós. Então, o segundo ponto é, primeiro, ide. O segundo ponto é situação adversa. Se você estiver indo exercer o ministério, se você sair da sua casa para fazer a vontade de Deus e aparecer uma situação adversa em termos de cura, saiba, essa é uma evidência que Deus está lhe dando, que você tem a oportunidade de experimentar a manifestação imediata do dom de curas. Tá ok? Então, vamos continuar a passagem. Então, parando Jesus, olha a sensibilidade de Jesus, parando Jesus, nós somos imitadores de Jesus, então, numa situação adversa, nós também temos que dar atenção a esta situação adversa. Parando Jesus, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Em outras palavras, quando você vai ministrar cura numa pessoa, você tem que medir a fé da pessoa. Vou dar um exemplo. Numa determinada situação na igreja, eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou bispo, não sou apóstolo, não sou nada, eu sou ovelha. Eu quero deixar isso bem claro. Então, numa situação comum, eu estava no banco da igreja, estava lá, o pastor falou para todos se levantarem e para orar pelos outros, por cura. Havia uma senhora do meu lado, eu não sabia que ela tinha uma debilidade visual, ela era cega de um dos olhos. E aí ela perguntou: Léo, pelo que você quer que eu ore? Eu falei meu motivo. E aí eu perguntei para ela: e a senhora, pelo que a senhora quer que eu ore? Ela falou: eu sou cega de um olho. Eu falei: uau, bem, eu saí da minha casa e fui para a igreja, então de certo modo eu cumpri o ID. No meio do caminho eu fui lá para ouvir a palavra, o que aconteceu? Apareceu uma situação adversa, que é a senhora cega. E aí ela pergunta, e ela fala para mim: olha, eu quero ser curada. O que eu fiz? Eu perguntei para ela, falei: a senhora crê que o nome de Jesus é poderoso para efetuar a cura? A senhora crê que Jesus Cristo pode fazer isso? A senhora crê que Jesus Cristo morreu por isso? Ela respondeu: creio. Em outras palavras, a Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da incubação ou da visão. Léo, o que é isso? Incubação, visão? Você está falando do quê? De frango, de galinha, de pintinho? Não, eu explico. Lá atrás, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Em outras palavras, o Espírito de Deus ele estava se movendo no caos. O Espírito de Deus é aquele que, segundo Poyang Cho, dá a visão. Ele mostra os propósitos, os planos de Deus. Isso está de pleno acordo com aquilo que Jesus nos ensina em João, quando Jesus fala que o Consolador nos dirá as coisas que ele tem ouvido da parte do Pai. Então, em outras palavras, para que nós possamos exercitar um ministério de cura, nós precisamos
crer naquilo que Deus nos mostra. A Bíblia fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então nós precisamos, quando vamos orar por cura, ver claramente que aquela enfermidade pode ser curada. Não se trata simplesmente de, eu li aquilo. Não, você tem que estar convicto de que o nome de Jesus é poderoso para fazer aquilo. E você tem que estar completamente tranquilo sabendo que você vai orar. Não é problema seu efetuar a cura. Não era problema meu efetuar a cura daquela senhora. Não era problema meu, eu não sou médico. E eu também não sou o Espírito Santo. E eu também, glória a Deus, não sou o Deus Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, não é problema meu. Meu problema é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus naquela hora era orar por aquela senhora. Então, vamos continuar a passagem. E eu perguntei para ela isso e ela falou, eu creio. Olha só, então, parando Jesus, chamou e perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Então, eles tinham a mesma visão que Jesus tinha. Eles criam que Jesus era poderoso para fazer aquilo. Condoído, Jesus tocou-lhe. Ide, adversidade, situação diversa, incubação, visão, toque. O que eu fiz? Eu falei, amém. Eu coloquei as mãos no olho daquela senhora e eu falei, em nome de Jesus, seja curada agora, que a vista seja restaurada. Eu orei e acabou o negócio. Condoído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente, olha só o que a palavra diz. Uma coisa que eu não gosto dos pregadores modernos, uma coisa que eu não gosto dos psicologizadores do Evangelho, é que eles fazem um estrago com a realidade do Evangelho. Não, porque no devido tempo. Não, porque Deus não vai curar para você não se soberbecer. Para, mentiroso. Para, isso é falácia, isso é mentira. A Bíblia fala que imediatamente aqueles cegos foram curados. O que aconteceu com essa senhora? Eu não preciso nem falar, né? Imediatamente ela foi curada. Imediatamente a vista dela foi restaurada. Ela voltou a enxergar, ela não enxergava, ela voltou a enxergar. Então é algo maravilhoso, é algo tão extremo, até dando um outro testemunho. Meu cachorro ele tinha catarata, e há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu coloquei a mão sobre o olho dele, orei por cura e a catarata sumiu do olho dele. Então funciona realmente. Então olha só. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista. Imediatamente aquela senhora recuperou a vista. Léo, mas como você disse, como pode ser imediato o dom de curas? Não tem fundamentação bíblica, não tem? O Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Em Isaías capítulo 53, nós aprendemos que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, é a vontade de Deus que alguém esteja enfermo? Não. Quando que Deus quer que a pessoa seja curada? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, no céu há doentes? No céu há leprosos? No céu há idéticos? No céu há enfermos? No céu há pessoas com Alzheimer? No céu há pessoas com úlcera, há pessoas com tumores, há pessoas com câncer, há pessoas com tuberculose? No céu há doentes? A resposta é não. No céu há pessoas esperando um mês para serem curadas? A resposta é não. Então aqueles dois cegos foram imediatamente, instantaneamente curados. Foi imediato, foi no estalo de dedos. Eles foram curados através do quê? Do nome de Jesus. Da mesma forma, aquela mulher, ela foi curada através do nome de Jesus. Da mesma forma, o meu cachorro foi curado do nome de Jesus. Da mesma forma, uma senhora, porque eu orei há anos atrás, foi curada de uma ferida no pé, que os médicos disseram que não tinha cura, e ela se converteu por causa disso. E aí está o propósito da cura. O propósito da cura não é para trazer glória ministerial. O propósito da cura não é trazer glória para você ou para mim baseadas no dom. O propósito da cura não é você vender uma indulgência, uma rosa, uma água consagrada, uma oferta de sacrifício, essa patifaria do evangelho da prosperidade que esses picaretas mentirosos pregam. O propósito da cura é aproximar as pessoas de Cristo. É mostrar que Cristo é uma realidade. E Deus deseja que você seja um canal de cura nesse sentido. Mas, Léo, o que eu preciso fazer? Eu preciso consagrar a minha vida? A resposta é sim.
Você precisa consagrar a sua vida para que Deus opere. Veja, existem 2 chamados na Bíblia. A Bíblia diz, vinde a mim. Depois a Bíblia fala, ide. Só que antes de você cumprir o ide, antes de você ser um canal de operar com dom de curas, primeiramente você precisa vir até Jesus. Você precisa aprender as realidades espirituais contidas nas Sagradas Escrituras. Não adianta você ficar se expondo a músicas, não adianta você ficar se expondo a revelamentos, não adianta você fazer curso de homilética, de falar bem, de fazer isso, fazer aquilo. Não, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras. Paulo ele era perseguidor da igreja, mas os ministérios, isto é, os dons ministeriais só passaram a se manifestar em Paulo depois que ele cumpriu o vinde e ficou 3 anos sendo admoestado pelos apóstolos. Então, se você é um jovem convertido, é uma jovem convertida, ou mesmo é uma pessoa já de uma certa idade, mas é recém-convertida, eu te convido primeiramente a se colocar aos pés daqueles que conhecem a palavra de Deus, não aos pés deles no sentido de se submeter, mas nos pés deles no sentido de procurar absorver aquilo que eles têm para você. E se colocar principalmente aos pés, se debruçar, se deitar ante as Sagradas Escrituras e absorver aquilo que ela tem de melhor para você. Para que a partir daí você possa sim ser usado com consistência no ministério de curas. Mas se você já tem uma fundamentação bíblica, se você já tem uma experiência, se você já tem um testemunho estabelecido, eu convido você a hoje já começar a exercitar essas verdades. Vamos revisar? Vamos lá então. Primeiro princípio, o ide. Segundo princípio, situação adversa. Terceiro princípio, incubação ou visão, que fala da presença do Espírito Santo e de você ver aquilo que Deus pode fazer. Quarto princípio, você verificar a fé da pessoa. Quinto princípio é você tocar a pessoa, toque físico mesmo, tocar e orar pela pessoa, ordenando a cura sobre a pessoa. E o sexto princípio é a manifestação. É simples. E quando que vai ser a manifestação? Vai ser imediata. Léo, houve vezes em que você não conseguiu, a coisa não aconteceu com você? Houve. Mas houve muitas vezes em que aconteceu. Ah, Léo, e por que houve muitas vezes que não aconteceu? Bem, algumas vezes não aconteceu porque a minha fé não estava edificada sobre a palavra. Eu violei algum princípio desses que eu falei, eu não me atentei a algum desses princípios de que eu falei, mas na medida em que eu passei a exercitá-los, eu experimentei e tenho experimentado a realidade do dom de curas proclamado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? Eu quero dizer que o Evangelho é motivante, eu quero dizer que o Evangelho é estimulante, eu quero dizer que o Evangelho é o poder de Deus, eu quero dizer que o Evangelho não é uma filosofia, não é algo chato, não é uma contestação de ateísmo, não é uma contestação de outras religiões. O Evangelho é mais do que isso, e além disso, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a cura dos enfermos, é as boas novas do reino de Deus chegando até nós, é as boas novas dizendo, olha, isso é apenas uma imagem do reino que está por vir. Jesus está voltando e o dom de curas, a cura que você está recebendo agora é um dos milagres, tá ok? Que maravilha! Olha, se você se sentiu motivado a essas verdades, eu quero te convidar a já praticá-las, eu quero te convidar a estudar a palavra, estude o Novo Testamento, estude sobre as curas de Jesus Cristo. Se você tiver dúvidas, você pode mandar esses questionamentos para mim através aqui do YouTube, através dos comentários, compartilhe, curta, você pode também colocar os seus questionamentos lá no nosso Best Way, Melhor Caminho, a nossa página no Facebook. E compartilhe esse vídeo, se você experimentar alguma cura por meio desse vídeo, para edificar a minha fé mesmo, porque eu também sou carente de ter a minha fé edificada. Compartilhe, testemunhe conosco, faça a mensagem do Evangelho se propagar, tá ok? Então, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e você que esperou até o final, você que está interessado em missões, eu peço que você, ao fim do nosso vídeo, assista a nossa mensagem, tá ok? Eu sou o Léo, esse é o meu canal, o nosso canal, o seu canal, o canal de Deus, o Caixa de Ferramentas do Léo. Então, fique com Deus, até mais. Só mais um recado, desculpa. Quinzenalmente nós realizamos o nosso culto de jovens na comunidade cristã Casa de Deus. É um momento onde nós não fazemos um monólogo, mas onde nós compartilhamos fé, onde nós conversamos e os jovens têm a liberdade de fazer questionamentos para nós.
Acontece quinzenalmente na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo. Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, 1204. Fica perto da Unip, Extra Abolição. Começa todo sábado, quinzenalmente, às 19 horas. Então, acompanhe aqui o nosso canal, acompanhe também no Facebook e eu quero te convidar, visite lá a nossa reunião e se você tiver questionamentos, leve, vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Agora sim, eu sou o Léo, esse é o meu canal Caixa de Ferramentas do Léo. Fique com Deus, até mais, fui! Pessoal, tudo bem? Como eu falei, eu tenho um recado para aqueles que têm o chamado missionário. Há alguns anos atrás eu iniciei um projeto de missões digitais. Esse projeto ele era direcionado ao evangelismo de islâmicos envolvidos com o Estado Islâmico, que é o islamismo extremista. Eu cheguei a me comunicar com pessoas ligadas ao Estado Islâmico, com terroristas, cheguei a me comunicar com refugiados da Síria, com pessoas da Turquia e de outras nações. E por meio dessa ferramenta, o evangelismo virtual, eu percebi que é possível nós cumprirmos a grande comissão de Jesus Cristo, é possível nós alcançarmos 1 bilhão de almas, é possível nós chegarmos à janela 1040, que é a visão que ainda hoje arde no coração de Deus. A janela 1040 ela continua aberta e ela precisa de missionários. Muitos não se envolvem hoje com missões por vários motivos. Basicamente, alguns desses motivos são motivos de ordem financeira. A pessoa ela não tem como se custear no campo missionário. Motivos de ordem pessoal, a pessoa tem família, a pessoa tem trabalho e ela não tem como se desligar dessa realidade e ir diretamente in loco até os campos missionários. As pessoas têm uma limitação ministerial, o ministério não tem os recursos para que essas pessoas sejam treinadas, sejam sustentadas, sejam enviadas. Mas existe uma grande ferramenta que Deus me mostrou, que são as redes sociais. Léo, como que você trabalhou com os islâmicos? Eu vou explicar e eu gostaria que você dedicasse mais alguns poucos minutinhos a essa mensagem. Através do Facebook eu consegui fazer contatos com pessoas envolvidas diretamente com o Estado Islâmico e através de aplicativos de tradução, o Google Translate, não sei se fala desse jeito, mas enfim, o tradutor do Google, vamos ficar no português mesmo. Através do tradutor do Google, o que eu fazia? As conversas, eu pegava as conversas, digitava em português, traduzia elas para o árabe, para o turco, para a língua dos nativos das Filipinas e mandava para eles essas mensagens e essas pessoas passaram a responder para mim e eu comecei a me comunicar com essas pessoas. Meu conhecimento no que diz respeito ao Corão e à realidade dos islâmicos na ocasião era zero. Então eu não tinha nada, eu não tive subsídio de nenhuma agência missionária, eu não tive subsídio de ninguém, mas a gente pesquisa, a gente estuda e a gente aprende um pouco da realidade dos islâmicos e você pode até conhecer um pouquinho mais vendo um dos vídeos que eu fiz refutando o conceito de cristianismo que um dos grandes teóricos islâmicos, Ahmed Dah, tem sobre a nossa fé neotestamentária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que da mesma forma que eu pratiquei esse evangelismo, eu quero dizer que você pode ser uma ferramenta de Deus. Você não precisa se dedicar integralmente a isso, você não precisa dedicar horas do seu dia a fio para isso, você não precisa dedicar todo o seu tempo, o seu dinheiro a isso, até porque nós temos uma diferença de fuso horários, então as conversas elas são intercaladas por pelo menos 12 horas de comunicação, fora os problemas ligados à guerra na Síria e nos países islâmicos, que muitas vezes dificultam o acesso à internet dessas pessoas que estão nas redes sociais. Então é uma comunicação lenta. Mas eu quero dizer, se você tem interesse em participar desse ministério, se você tem interesse, tem maturidade espiritual já suficiente para isso, gostaria de fazer missões sem que você precise ir até o campo,
pelos motivos que eu coloquei, de não ter algum tipo de condição, se você quer fazer missões, mas você não tem recursos financeiros, e eu quero dizer, nós não cobramos nada, não pedimos dinheiro. Esse ministério, Caixa de Ferramentas do Léo, é zero de custo. Eu quero dizer para você que o Ministério de Missões Digitais Transculturais é zero de custo. Então, se você gostaria de fazer missões, quer ser um canal para ganhar os islâmicos, para alcançar a janela 1040 para Jesus, eu quero te convidar a fazer contato comigo também. Por favor, faça contato comigo, eu vou te colocar numa rede fechada e nós vamos iniciar uma comunicação explicando como que funciona essa estratégia. Por favor, faça contato comigo. Faça parte desse ministério, faça parte desse projeto de missões digitais transculturais. Um projeto que tem como objetivo alcançar a janela 1040, alcançar os perdidos, alcançar as nações islâmicas. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você usa as redes sociais para qualquer outra coisa que não seja o evangelismo mundial, eu quero te dizer uma coisa, você corre um sério risco de estar fora dos propósitos do reino de Deus. Tá ok? Deus te abençoe, eu sou o Léo, esse é o meu canal Caixa de Ferramentas do Léo, Best Way, e esse aqui é o princípio do Ministério de Missões Digitais Transculturais, tá ok? Fica até mais, fique com Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!